Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal faz operação para investigar a exploração de salgema pela Braskem em Maceió. Atividades da empresa causaram afundamento de 5 bairros na capital. Na zona da Mata de Minas, uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão. Passageiros que faziam a travessia Salvador-Itaparica passaram por momentos de tensão por causa de um temporal. E ainda, o bolo mais tradicional de Pernambuco ganha uma versão natalina, vira panetone. Quinta-feira, 21 de dezembro, agora, no Brasil TV. Uma ação da Polícia Federal fez buscas em endereços da Braskem e de empresas que prestavam consultoria para a mineradora em 3 estados. A Braskem é a dona de minas de extração de salgema em Maceió. Nos últimos 5 anos, mais de 55 mil pessoas já tiveram que sair de casa por causa do risco de desabamento dessas minas. A investigação da PF aponta que a Braskem pode ter usado dados falsos e omitido informações. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão hoje cedo em Maceió, na sede da Braskem. Funcionários ficaram em frente à empresa, enquanto, lá dentro, os policiais recolhiam documentos dos escritórios. Também houve buscas em Aracaju e no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. A documentação que foi apreendida e os aparelhos eletrônicos, ela vai ser submetida à análise, perícia, para depois possa ser utilizada para fundamentar as conclusões da Polícia Federal. Ao todo, foram 14 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal afirma que há indícios de que a Braskem não seguiu todas as medidas de segurança necessárias para a extração do salgema aqui em Maceió. E que a empresa é suspeita de apresentar dados falsos e omitir informações dos órgãos de fiscalização. Dessa forma, segundo a PF, continuou extraindo minério mesmo após as minas apresentarem problemas. A profundidade agora, após as buscas, é já exatamente saber quem são os envolvidos. Assim que saírem as perícias, vai ser apresentado todos os laudos para a Justiça e daí segue o trâmite normal de uma ação penal, se o Ministério Público Federal entender que há elementos para a denúncia. A extração de salgema na capital alagoana iniciou na década de 1970 e foi até 2019. Parte das 35 minas cavadas pela Braskem começou a afundar um ano antes de acabar a extração, em 2018. Nos últimos 5 anos, mais de 55 mil pessoas tiveram que abandonar as casas onde moravam. No início deste mês, parte de uma das minas, a de número 18, que fica dentro da Lagoa Mundaú, cedeu. Mesmo após o rompimento, o trecho no raio de 1 quilômetro na lagoa continua interditado, sem prazo para a liberação. Além dos impactos ambientais, existe um grande prejuízo social. Fui retirada de uma maneira muito grosseira, sabe? De madrugada, com a polícia, toda a minha vida, toda a minha história. Eu posso ir morar em qualquer bairro, mas o Pinheiro ficará guardado eternamente no meu coração, até meus últimos dias. A mineradora Braskem disse por nota que acompanha a operação e que está à disposição das autoridades, como sempre atuou, e afirmou que também que todas as informações serão prestadas no transcorrer do processo. E uma criança de 1 ano e 10 meses morreu num incêndio dentro do quarto onde ela estava, numa casa em Taguatinga, no Distrito Federal. A mãe foi presa em flagrante por negligência. O incêndio começou pouco depois das 5 da manhã, nessa casa da QNL 16 em Taguatinga Norte. A Francineide é vizinha, estava saindo para trabalhar e ficou desesperada porque ouviu o choro de uma criança dentro da casa em chamas. Não consegui trabalhar, moço. Eu gritava, chorando, desesperada. Segundo os bombeiros, as chamas destruíram um quarto da casa. Dentro do quarto estava uma criança de 1 ano e 10 meses de idade. A garotinha não resistiu. O pensamento dela só vem na minha cabeça o choro, porque eu ainda ouvi ela chorando umas 4 vezes. E eu desesperada pedindo socorro, moço. Não pude fazer nada a salvar. Tentamos arrombar e não conseguimos. Muito triste. Peritos da Polícia Civil e dos bombeiros foram até o local. A PM também acompanhou a ocorrência. Nos últimos dias estavam morando na casa apenas uma mulher de 35 anos junto com a filha, que morreu no incêndio. O delegado do caso diz que o crime em investigação tem ainda um qualificador agravante por ascendência, já que por ser pai ou mãe,
A responsabilidade por uma criança é maior. Ainda não há informações sobre o pai da criança. Só o laudo que vai confirmar, mas tinha uma vela acesa, uma criança ali de 1 ano e 10 meses, provavelmente isso que causou o incêndio. Aos investigadores, a mulher relatou que tinha saído de casa rapidamente para comprar vela, porque a casa estava sem energia elétrica e não tinha como fazer mamadeira para a filha. Uma justificativa questionada pelo delegado. A história dela a gente vê que não é compatível com o que ela alega. Já tem várias denúncias dos vizinhos ali que ela seria usuária de drogas, a casa ponto de uso de drogas. Então tudo indica aí que ela deixou a criança sozinha para sair mesmo para outros fins. E infelizmente aconteceu essa tragédia. Os vizinhos ficaram muito abalados com a morte da bebê. A Eliana conta que a criança vivia solta na rua e que vários moradores davam comida, banho, cuidavam da menina. Todo mundo gostava muito dela, entendeu? Era bem cuidada, dava banho, entendeu? Levava para o clube. A menininha era muito querida por todos aqui. Ainda de acordo com os vizinhos, várias denúncias foram feitas ao Conselho Tutelar sobre o comportamento negligente da mãe. Eu já vi algumas vezes o conselho, a polícia batendo aí na porta, tudo. É muito triste. Muito triste. E uma mulher foi presa em Goiânia suspeita de matar 2 pessoas por envenenamento. A advogada Amanda Partata, de 31 anos, está detida num presídio em Goiânia. Ela foi presa ontem por suspeita de ter matado por envenenamento Leonardo Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Alves, de 86. Amanda namorou por um tempo o filho de Leonardo. De acordo com a polícia, o crime foi no fim de semana, quando Amanda tomou café da manhã com as vítimas. Foi ela justamente quem levou os alimentos. Ela, na manhã daquele dia, ela estava hospedada num hotel aqui em Goiânia. Ela acordou então, foi até um mercado e ela comprou diversos alimentos. E voltou ao hotel com esses alimentos. Ela poderia ter ido direto, mas ela volta ao hotel com os alimentos e depois ela vai para a casa das vítimas. Assim que Amanda deixou a casa da família, Leonardo e a mãe começaram a passar muito mal. Mais ou menos 1 hora depois da alimentação ter sido já finalizada, ele levou a Amanda até a portaria do condomínio e na volta, em seguida, já começou a ter diarreia, vômito e muita dor abdominal. E isso foi tão rápido que logo ele já pediu socorro. Me leva ao hospital que eu não estou bem. Leonardo morreu horas depois na UTI de um hospital. A mãe dele também foi internada e não resistiu. Aquela situação não se compatibilizava com uma morte por intoxicação alimentar. Porque o tempo de incubação das bactérias no organismo humano faz com que, normalmente, a morte ocorra depois de um período mais prolongado. Então, a situação se assemelhava com o envenenamento. Segundo a Polícia Civil, Amanda não se conformava com o fim do relacionamento com o filho de Leonardo. No dia em que terminaram a relação, ela anunciou que estava grávida. Fez até chá de revelação do sexo do bebê. Mas era tudo mentira. Ela nunca esteve grávida. De acordo com a investigação, a acusada ameaçava o ex-namorado por ligações anônimas e mensagens no celular. Amanda também já tem passagens pela polícia de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, mas a polícia não revelou por quais crimes. Todos os produtos consumidos no domingo durante o café da manhã foram apreendidos pelos investigadores e encaminhados para a perícia. O resultado dos exames deve sair dentro de 10 dias. A gente está fazendo a busca por essas mais de 300 substâncias químicas que são pesticidas, né? E também por substâncias inorgânicas. Hoje, a Justiça de Goiânia decretou a prisão temporária de Amanda por 30 dias. Nós não conseguimos localizar a defesa dela, mas no depoimento que prestou à polícia, Amanda negou o crime. A Receita Federal fez uma apreensão de drogas no porto do Mucuripe, em Fortaleza, hoje pela manhã. A apreensão foi feita com a ajuda de 2 cães farejadores. Cerca de 140 quilos de cocaína foram localizados pelos animais dentro de um container. Segundo a Receita, a carga estava sendo enviada para a França.
Os agentes encontraram 4 bolsas dentro do container onde a droga estava embalada. O material foi apreendido e foi enviado para a Polícia Federal, que ficará responsável pela investigação de tráfico internacional de drogas. Agora a gente fala da chuva que atinge parte do Nordeste. Em Salvador, a tempestade com rajada de ventos derrubou árvores e até a cobertura de casas. No sul da Bahia, a Prefeitura de Ilhéus decretou situação de emergência. Olá, o município de Ilhéus decretou situação de emergência por causa dos estragos causados pela grande chuva que caiu aqui no município. Foram, em 48 horas, 226 milímetros de chuva, volume que ultrapassou a média de chuva prevista para o mês de dezembro e que caiu em poucas horas. A Defesa Civil já recebeu mais de 100 chamados. Hoje, o trabalho está intenso em relação às situações de deslizamento de terra. Cerca de 100 pessoas estão desalojadas no município. Em Salvador, a chuva também deixou estragos. Mais de 40 árvores caíram. Bairros ainda estão sem energia. A travessia Mar Grande-Salvador está suspensa desde ontem, quando passageiros que faziam a travessia viveram momentos de tensão com o mar forte. A Defesa Civil da cidade está em estado de alerta. Assustador, né? E o alerta do IMET para temporais nessas regiões continua. Isso significa que a chuva deve ser volumosa, com raios e ventania. As rajadas de vento podem chegar aos 100 km por hora. E há risco para mais alagamentos, queda de árvores e deslizamentos. E o verão começa oficialmente amanhã, sob a influência de um El Niño que já é um dos mais fortes de todos os tempos. Aliás, a primavera foi uma das mais quentes já registradas em quase todo o país. As temperaturas da estação ficaram mais de 2 graus acima da média. E um acidente grave entre um ônibus e um caminhão deixou uma pessoa morta e pelo menos 10 feridas nessa madrugada na BR-116 em Muriaé, na zona da Mata Mineira. O acidente foi aqui nesta curva da BR-116, no trecho Rio-Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta descia sentido Rio de Janeiro, enquanto o ônibus subia esta região de serra sentido Bahia. O veículo levava 59 passageiros de São Paulo para Vitória da Conquista. Aqui neste local, o ônibus foi atingido em cheio pela lateral desta carreta. De acordo com a PRF, chovia no momento do acidente. Parte da lateral do semi-reboque da carreta ficou destruída. O motorista do ônibus, de 42 anos, morreu no local. 9 passageiros foram levados para o Hospital São Paulo, em Muriaé. Na carreta estavam o motorista e o auxiliar, que também ficou ferido. A rodovia chegou a ficar interditada por 3 horas e meia. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. Gabriel Landim para o Brasil TV. E no Distrito Federal, a Polícia Rodoviária Federal confirmou a morte de 2 adolescentes depois que um carro bateu na traseira de um caminhão de lixo na BR-070. A Beatriz Pataro esteve no hospital onde as outras vítimas foram levadas e tem as informações. Esse acidente foi às 3 horas da manhã na BR-070, sentido Ceilândia. Um carro bateu na traseira de um caminhão de lixo e a frente do carro ficou toda destruída com a batida. O socorro foi feito pelo Corpo de Bombeiros e também pela PRF. Quando nós chegamos aqui no Hospital Regional de Ceilândia, hoje cedo, equipes da PRF estavam aqui e conversaram com a nossa equipe. Segundo a PRF, no caminhão estavam 3 funcionários e nenhum deles precisou ser levado ao hospital. Já no carro estavam 7 pessoas, o motorista e mais 6 mulheres. 2 vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Taguatinga e as outras vieram aqui para o Hospital de Ceilândia. Uma jovem de 17 anos morreu na hora e outra jovem morreu hoje de manhã aqui no Hospital de Ceilândia, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. A PRF disse também que o caminhão estava sem a faixa refletiva e também sem as lanternas traseiras e que andava a 75 km por hora. Já o carro que bateu na traseira do caminhão estava a 140. A PRF informou ainda que estava com os aparelhos que detectam a presença de álcool sem a necessidade de soprar o aparelho, que detecta
alerta à distância e que esse aparelho foi usado e indicou que o motorista tinha ingerido bebida alcoólica. Todas essas informações são da PRF e foram passadas para a nossa equipe hoje de manhã aqui no Hospital Regional de Ceilândia. Agora um alerta. Criminosos estão aplicando o golpe do falso leilão. Eles enviam até os documentos da suposta compra para as vítimas. Um morador do Distrito Federal teve um prejuízo de quase R$7 mil. Para ajudar a irmã a realizar o sonho de comprar a primeira moto, o Michael entrou em um site de leilão de veículos na internet. O lance dado foi de R$ 6.700 e ele conseguiu arrematar. Michael conta que pagou no Pix, mas ao sair do Gama, onde mora, para ir no CIA buscar a moto, descobriu que caiu em um golpe. O site da compra era falso. Eu encontrei o site da Flex Leilões e eu fiquei acompanhando um veículo que era uma moto Honda PCX de ano 2022. Após a arrematação do veículo, a empresa Flex Leilões entrou em contato comigo, enviando a confirmação de arrematação. E após isso veio uma carta com os dados da empresa, como CNPJ, nome do leiloeiro, o valor que eu arrematei o veículo. Ele conta ainda que resolveu procurar um site de leilões porque o carro da família foi comprado dessa forma. E o grande desconto do veículo chama a atenção. Saí com um desconto até razoável quando você arremata um veículo de leilão. Em média, um total de uns R$4 mil. Se você for contar o valor de arrematação mais o que você tem que gastar. Segundo a vítima, a empresa de leilão existe fisicamente e fica aqui no CIA Trecho 2. Ao descobrir o golpe, Michael foi até a 14ª Delegacia de Polícia do Gama e lá ficou sabendo que não foi o único a ter prejuízo. É uma quadrilha já especializada nesse tipo de golpe, onde eles já efetuaram golpes em Tocantins, Minas Gerais e São Paulo também, e agora aqui em Brasília. Segundo a delegacia especializada em combate aos crimes cibernéticos, os golpistas usam os sites de fora do país para dificultar o trabalho de investigação da polícia e usam fotos de anúncios reais da internet. A pessoa interessada em adquirir veículos na internet, em leilões, pesquise a junta comercial para verificar se aquele leiloeiro é uma pessoa credenciada. Verifique se esse site está hospedado no Brasil, pois isso é um dificultador para o golpista. Nós procuramos a empresa Flex Leilões, mas não tivemos retorno. E no interior do Maranhão, um homem deu tiros de espingarda contra um cachorro. Ele ainda não foi identificado e não se sabe as causas do crime. O cachorro foi levado para uma ONG em Bacabal, está se recuperando, mas corre o risco de ficar cego. A Jane Mendes tem os detalhes dessa história. O crime foi no povoado Bom Jesus, em Bacabal, distante cerca de 240 quilômetros de São Luís. O animal só não morreu porque um adestrador prestou os primeiros socorros até o bichinho ser levado para uma ONG em Bacabal. Dos 15 caroços de chumbo que atingiram o cão, somente 3 foram retirados. Os outros ficaram alojados na cabeça e em outros pontos de difícil acesso. O homem que atirou no cão não foi identificado. Em 2020, a punição para esse crime aumentou de 2 para 5 anos de prisão, além de multa e a proibição da guarda. Antigamente, a punição era de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Jane Mendes, de Santa Inês, para o Brasil TV. E vocês se lembram do caso de um atirador que disparava contra carros em 2 estradas no Mato Grosso do Sul? Bom, agora o suspeito virou réu por 12 tentativas de homicídio. Aqui em Mato Grosso do Sul, a Justiça acatou a denúncia do Ministério Público e tornou Ramão Vilhalba Filho, de 43 anos, réu por 12 tentativas de homicídio qualificado, que é quando há impedimento de defesa da vítima. Ele é suspeito de ter atirado contra motoristas que trafegavam por 2 rodovias estaduais aqui na fronteira com o Paraguai. Isso entre os meses de setembro e novembro. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. Inclusive, uma delas diz ter visto o atirador se aproximar da rodovia, sacado a arma e atirado.
Imagens cedidas pelas vítimas mostram como ficaram os veículos depois de serem atingidos pelos tiros. A prisão do réu foi convertida de temporária para preventiva. De Ponta Porã, Martim Andrada, para o Brasil TV. Nós não conseguimos contato com a defesa de Ramão Villalba Filho. E o desmatamento na Amazônia caiu 62% de janeiro a novembro. E esse é o menor índice desde 2017. A Letícia Paris tem mais detalhes. O mês de novembro registrou a maior queda do desmatamento da Amazônia do ano. Segundo dados do monitoramento por satélite divulgados pelo Amazon, no mês foram derrubados 116 quilômetros quadrados de floresta, um total que é 80% menor do que o que foi registrado no ano passado. Também é a menor destruição para um mês de novembro desde 2017. No total, o desmatamento acumulado de janeiro a novembro fechou com redução de 62%, passando de 10.286 quilômetros quadrados em 2022 para 3.922 quilômetros quadrados em 2023. Embora os números mostrem uma queda no desmatamento, o total devastado representa 1.200 campos de futebol de floresta derrubada por dia. Lembrando também que a meta do governo federal é de que a Amazônia chegue a 2030 com desmatamento zero. Apesar de terem registrado quedas significativas no desmatamento, os estados de Pará, Amazonas e Mato Grosso foram os estados que mais derrubaram a Amazônia entre janeiro e novembro. Juntos, os três são responsáveis por 74% da área devastada nesse período. A seguir, um avião partiu hoje do Rio de Janeiro para repatriar um novo grupo de brasileiros que viviam na faixa de Gaza. O Brasil TV está de volta com a informação da terceira operação do governo federal para retirar brasileiros e familiares palestinos da faixa de Gaza. O grupo já cruzou a fronteira com o Egito e deve chegar na manhã de sábado em Brasília. O avião da Força Aérea Brasileira foi carregado com 6 toneladas de purificadores de água portáteis e com kits de painéis solares para doação à população de Gaza. A escassez de água potável é crítica na região, especialmente ao norte. A aeronave KC-30, com capacidade para 230 passageiros, decolou hoje da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 8 horas e 20 minutos, com destino ao Cairo, capital do Egito. A previsão é de 14 horas de voo. O avião será usado pelo novo grupo de brasileiros e familiares palestinos autorizados a cruzar a fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito. São 32 pessoas, 16 brasileiros ou com dupla nacionalidade e 16 palestinos. O último voo vindo do Egito com repatriados chegou ao Brasil no dia 11 de dezembro, com 48 pessoas. Até agora, o Brasil repatriou 1.557 pessoas que estavam na região do conflito. 1.413 estavam em Israel e vieram nos primeiros voos. 32 repatriados vieram da Cisjordânia e 112 deixaram a faixa de Gaza. A expectativa é que os brasileiros e palestinos repatriados passem por uma avaliação médica e depois sigam de ônibus até o Cairo. Eles dormem no Egito e decolam amanhã para o Brasil. Esse novo grupo deve chegar em Brasília no sábado pela manhã. E nessa época do ano, o bolo mais tradicional de Pernambuco ganha uma versão natalina que é um sucesso. Camadas e camadas de muito sabor. O tradicional bolo de rolo é patrimônio cultural imaterial de Pernambuco e fonte de renda da Joelma desde 2019. Numa crise financeira, tinha que me sustentar meus filhos, então eu comecei a fazer bolo de rolo como uma fonte de renda mesmo, para poder trabalhar em casa, ter essa renda para a família. Já cheguei a faturar R$10.000 por mês trabalhando com bolo de rolo sozinha em casa. No fim do ano, outra receita também faz muito sucesso, especialmente nas ceias de Natal, é o panetone. Pensando nisso, entre um bolo de rolo e outro, Joelma teve uma ideia. Por que não unir essas duas doces tradições? Foi aí que ela começou a fazer bolo de rolo de panetone.
tanto na massa como no recheio, tem o sabor, né, do panetone e também tem a presença das frutas cristalizadas, das passas, do panetone e também tem o chocotone, que tem a presença do chocolate, além do sabor da essência. Quem trabalha com bolo de rolo, foca aí no sabor panetone que as vendas vão alavancar muito, vai bombar. Agora, na semana do Natal, Joelma chega a faturar R$ 2.500 com o doce. Essa união de duas tradições deliciosas tem atraído a atenção de quem trabalha produzindo e vendendo doces em Pernambuco. Aqui no Recife, tem até curso para ensinar a receita do panetone de bolo de rolo. E tem mais gente percebendo que a receita dá certo. Todos aprendendo a fazer a sobremesa famosa de um jeito diferente. Muitos nem acreditam que existe o bolo de rolo de panetone e hoje esse curso é para mostrar isso, que existe sim, que dá muito certo e que é uma oportunidade muito boa para as meninas, para as confeiteiras investirem nessa área. Tâmara quer abrir uma doceria e a versão natalina do bolo pernambucano vai estar no cardápio. Eu achei bem diferente, eu quis aprender a fazer. Você acha que vai vender? Com certeza. Deu vontade de provar, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã.